a cidadezinha de Betânia, vizinha da metrópole Jerusalém, recebia constantemente a visita de um notável rabi da Galileia, um mestre diferente. E uma família em especial o acolhia em todas as suas jornadas. Aqueles corações já estavam incendiados pelo seu amor e pela sua doutrina libertadora. E num daqueles dias, após sair daquela casinha do famoso Lázaro e de suas irmãs Marta e Maria, a caminho de Jerusalém, o mestre pôs-se a orar. Quando menos percebeu, uma multidão o circundava. E naquele clima de oração, em contato perene com o Pai Celestial, perguntaram-lhe como orar. Ele então ensina o Pai Nosso. Pedem-lhe um sinal do céu. E ele avisa que não veria um sinal igual a não ser o sinal de Jonas, que conforme a parábola ficara 3 dias no interior de um grande peixe e veio à tona. E assim também com ele, 3 dias e ressurgiu aos olhos da humanidade. Mas teve um detalhe daquela fala, daquele encontro peculiar, que foi um chamado a cada um que sentiu no fundo do coração a responsabilidade não de falar do Evangelho, mas de viver o Evangelho. E o mestre dos mestres disse: ninguém acende uma candeia para mantê-la no local escondido, nem debaixo do módio ou do alqueire. É um vasilhame que era utilizado como medida. É colocada sobre o candeeiro, sobre um candelabro, para que os que entrem também se iluminem. A candeia do teu corpo é o teu olho. Se teu olho estiver são, teu corpo inteiro estará luminoso. Se teu olho estiver mal, teu corpo ficará em trevas. Portanto, examina, vê bem, se a luz que há em ti não é treva. Vê bem se a luz que há em ti não é treva. Forte essa frase. Se todo o teu corpo estiver luminoso como a candeia, não haverá treva. Vê bem, se a luz que há em ti não é treva. Quando eu estudo esse trecho do Evangelho, ou melhor, todos os trechos, eu sempre enxergo Jesus como governador da terra, deixando um recado para mim, para o meu coração. Quando eu vejo interlocutores com Jesus, eu sempre costumo enxergar a figura humana, nós, homens,
e a proposta do ser divino, que é Ele, um Espírito puro, um Cristo, um governador de um orbe. E o detalhe é que Ele é um governador espiritual. Então toda a sua mensagem é direcionada para o Espírito que eu sou, não para o homem, ou para a mulher, ou para a criança, ou para o ancião. Para o Espírito, o ser imortal. E quando eu me deparo com essas frases tão profundas, eu percebo que o Mestre está me convidando a ser sincero com os meus sentimentos. A questão é, no dia a dia, nós somos sinceros com o que nós sentimos? Pensem bem, com todo carinho, eu sou sincero com o que eu sinto? Ou normalmente eu coloco uma máscara para viver na sociedade? Será que o que eu considero luz é luz? O que a sociedade considera luz, será que é luz para o Espírito? E o que muitos possam considerar treva, será que não é luz para o Espírito? Os amigos perceberam o alcance filosófico de cinco frases. Vê bem se a luz que há em ti não é treva. Vê bem. Na magnânima obra Gênese, Allan Kardec fala das propriedades do fluido perispirítico, ou seja, do nosso corpo espiritual. Aquele que é o enlace do espírito com o corpo. O espírito pensa, o perispírito transmite para o corpo. E num detalhe, Kardec coloca que quando o espírito pensa, o perispírito fica impregnado dos pensamentos. Impregnado do pensamento. É o perispírito que capta as sensações. É o perispírito que transmite o potencial do pensamento, o potencial dos sentimentos, o alcance da vontade, atributos do Espírito. Do Espírito. E analisando as propriedades, Kardec diz que o perispírito fica impregnado do que eu penso, do que eu sinto. A questão é, eu tenho lucidez acerca do que eu penso? Eu tenho lucidez quanto ao teor dos meus sentimentos? São perguntas fundamentais para a felicidade. Fundamentais. A questão é, não dá mais para viver a ilusão da Terra. Alguém aqui tem dúvida que é um espírito? Que é imortal? Que está transitoriamente
num corpo de carne. Quando nos perguntam, quem é você? Eu sou neto, advogado. Eu sou Raquel, médica. Eu sou Isaías, engenheiro. É isso mesmo? Ou eu estou? Vocês já pararam para perceber que a família de vocês não é de vocês? As mães se contorcem quando ouvem isso, né? Apertam o peito, né? Teu filho não é teu filho. E mais, aquela criancinha doce, meiga, que não é imperativa, ela é a ferramenta divina colocada na minha vida para eu evoluir. E, consequentemente, nesse relacionamento espiritual, eu fazê-la, ou melhor, eu estimulá-la à evolução, porque ela evolui sozinha. Aquele espírito. Então, a verdade é que nós vamos compondo, nós vamos construindo quem nós somos. Se teu olho estiver são, teu corpo estará luminoso. Se teu olho estiver mal, teu corpo estará em trevas. Claro que Jesus não quis falar mal de quem usa óculos ou de quem não enxerga. Senão o pessoal já fica, mas esse Jesus aí é o olho do Espírito. O que eu estou habituado a enxergar? Tem uma frase de Paulo de Tarso que eu acho maravilhosa. Ele diz o seguinte: a impureza está nos olhos do impuro. Nossa. A impureza está nos olhos do impuro. Mas quer dizer então que eu não vou mais enxergar maldade, maledicência? Não vou, é claro que eu vou enxergar. Mas quando eu olho como espírito para um espírito, eu enxergo também o tempo do espírito. Eu percebo que eu sou o que eu construí até hoje e tu és o que tu construíste até hoje. E então eu compreendo que às vezes tu não fizeste a construção que eu fiz em uma área, mas em outra área tu fizeste uma muito maior do que eu. E assim nós vamos nos relacionando. E a questão é, no universo tudo vibra. Tudo. Elétron, próton, nêutron, átomo, molécula, célula, organismo, tecido, sistema. Tudo vibra. Pensamento vibra. Sentimento vibra. E está aí a física quântica comprovando que quando existe um observador, o elétron se comporta de uma forma diferente. Na pesquisa belíssima do Dr. Masaru Emoto, comprovando que as células, as moléculas de água, amoldam-se diferentemente de acordo com o que o espectador emana para ela. E quem teve a oportunidade de ver, sentimentos nobres deixam figuras lindas numa molécula de água. Do que é feito em maior parte o nosso corpo mesmo? Vocês já pararam para perceber como estamos moldando o nosso corpo? Às vezes dói pensar nisso, não é?
Mas pensar nisso é o que vai nos ajudar. Pensar nisso é o que vai nos ajudar. Então tudo vibra, mas tem um detalhe. Eu penso. Pensamento é o atributo de criação do Espírito. Ou como usou André Luiz, co-criação. Então somos, porque Criador é Deus. E nós somos então co-criadores. Uns em plano maior, outros em plano menor. A cada um segundo o seu talento, como já dizia a parábola. A cada um segundo a sua capacidade de administração. Parábola dos talentos, maravilhosa. Então, penso, emano para o todo uma onda eletromagnética. Emano, atraio. Ao longo do tempo vou pensando, vou fazendo construções, construo, desenvolvo uma outra potencialidade chamada sentimento. Quando eu exteriorizo essa potencialidade, eu costumo chamar de emoção. Assim vem do latim, ex motione, mover para fora. O detalhe é, eu só movo para fora a bagagem que eu tenho. A bagagem que eu tenho. E eu posso botar uma máscara muito linda. Um belo de um sorriso que às vezes fica amarelado. Mas o que eu exteriorizo é o que eu efetivamente sinto. O universo não distingue a minha falsidade, ou melhor, distingue, ele não sente a minha falsidade. Sente o que eu emano em realidade. Porque eu sou Espírito, Filho de Deus, criatura divina. Então eu vou pensando, vou criando, vou desenvolvendo meus sentimentos, expando o meu potencial da vontade, acesso às leis divinas onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Então, percebem que está tudo aqui dentro? Tudo eu tenho em potencial, pronto para desenvolver. Depende de quem? Depende de Jesus, depende do Buda. Eles fazem a parte deles. Eles até traçam um caminho, dizer, se seguir por aqui é melhor. A gente prefere fazer ele assim, né? Então eu armazeno todas as minhas experiências em forma de memórias. E como afirma o filósofo do Espiritismo Leon Denis, as memórias são armazenadas em zonas. Então eu carrego quadros de memória que têm uma intensidade eletromagnética. Nossa, mas então tudo vibra mesmo? Tudo vibra. E essas construções que eu vou fazendo formam o que André Luiz chama de túnica. Olha que bonita essa frase, essa palavra. Túnica eletromagnética do Espírito. Túnica. Popular, aura. Túnica eletromagnética do Espírito. Mecanismos da mediunidade. Portanto, se eu emanar 100 milhões de megahertz, eu atrairei 101? 100 milhões de megahertz. Tá. Pensamento vibra, desenvolvo sentimentos que vibram. Armazeno memórias que vibram.
Então, a conclusão da física quântica agora, vamos fazer essa junção. Eu construo a minha realidade. Será que você está enxergando agora é o mesmo que eu estou enxergando agora? Será que você está enxergando agora é o mesmo que eu estou enxergando agora? Ouvindo, sentindo? É evidente que não. Porque nós temos construções diferentes. E eu só consigo captar, sentir o que eu construí. Imaginem a construção de uma Mahatma Gandhi que mobilizou milhões de espíritos. Ele mobilizou um país. Eu acho que não foi com o intelecto. Claro que ajuda muito, óbvio. Mas com toda certeza, o amor daquele homem pequenino em tamanho corpóreo, gigantesco espiritualmente, aquela essência, aquele amor, aquela solidariedade com o todo, foi que mobilizou 800 milhões de indianos. A questão é, e na minha esfera de ação, vamos pensar no meu lar. Vamos diminuir. No meu lar, eu estou mobilizando alguém? Detalhe é, eu não faço a escolha do outro, mas eu posso estimular. A questão é, eu estou administrando o meu lar? Eu vou desabafar para vocês. Eu tenho a maior dificuldade. Eu tenho dificuldade em limpar o fogão. Eu sou um grande cozinheiro, faço um ovo frito que é um espetáculo. E sabe, né? Cozinheiro não muito experiente voa óleo por tudo. A minha esposa só olha para aquele fogão, ela não chora na minha frente, eu acho. Mas eu tenho certeza que ela se tranca no quarto e deve se debulhar em lágrimas. Meu Deus, onde eu fui me meter? E eu tento, sabe, limpar, dar uma ajeitada. Aí no dia seguinte ela me chama, amor, você limpou o fogão? Aí eu olho o fogão. Realmente eu acho que não levei muito a sério essa tarefa. Aí dói. Porque o outro apontou a minha falta de carinho, a minha falta de zelo no meu lar. E no meu trabalho, eu estou mobilizando alguém? Eu tinha no meu serviço uma dificuldade com uma pessoa e eu reclamava, e reclamava, e reclamava. Até que um dia eu pensei, tá, vamos mudar isso. O que eu posso fazer para melhorar a nossa situação? O que eu posso fazer para estimular aquele espírito e nós trabalharmos em solidariedade, claro, com as suas diferenças? E daquele dia em diante, indo para o trabalho, vibrando, tudo vibra. E pensando o que eu posso fazer. E aconteceu alguma coisa, me recolhi e pensava, o que eu vou fazer? E assim foi. E nos tornamos grandes amigos. Não foi de um dia para o outro. Foi uma semeadura e uma colheita.
E com toda certeza todos aqui já passaram por situação semelhante. E na sociedade, na comunidade que eu vivo, estou mobilizando alguém? É uma pergunta difícil de fazer. Os amigos blumenauenses, que eu sei que são excelentes motoristas, que andar nesses morros não é fácil. Eu morei aqui 1 ano, eu sei como é que é. Estão pensando à frente do volante que vibram, que estão emanando uma onda eletromagnética? Uma onda eletromagnética. Então eu posso ser solidário no trânsito. E o meu relacionamento com essa estrutura física, que é um empréstimo. É um empréstimo. É como ir para a escola. E a gente ganha lápis, borracha, caneta, caderno, uma carteira. Daqui a pouco o lápis se desfaz, a borracha acaba, a tinta da caneta termina, a gente se forma. Alguém guardou a carteira da primeira série? A carteira, onde sentava? Mas ela foi útil. Alguém levou para casa o quadro negro, que aprendeu tantas lições, mas foi útil? O aprendizado não ficou? Mas as ferramentas materiais não. Mesma coisa. E a nossa casa, mesma coisa. E o carro do ano que eu acabei de comprar, mesma coisa. Ferramentas. Ferramentas externas para construir algo interno. Aí vem Jesus e diz: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Queridos amigos, onde está o vosso tesouro? Onde está o vosso tesouro? É uma pergunta bela para fazer todo dia. Onde está o meu tesouro? Onde? Então, nós temos capacidade de administração. Nós temos a capacidade de viver as leis divinas. E a lei divina é solidariedade. Solidariedade material e espiritual. Solidariedade entre as células. 75 trilhões de células vivendo em solidariedade. O que acontece quando um grupo de células não vive em solidariedade com as outras? A fisiologia estuda o mecanismo de funcionamento do organismo. A fisiopatologia estuda quando esse mecanismo foi danificado. Em resumo, dói. Mas antes de doer no corpo, já está doendo há muito tempo no espírito. Porque antes pensa em tratar do corpo ao que tratar da alma. O Evangelho segundo o Espiritismo. E ele coloca que o Espiritismo fornece as chaves para compreendermos. E coloca que no cerne de tudo
está o elemento espiritual, o Espírito, que conforme acabamos de mencionar na Gênesis, o Espírito que se impregna, olha que bonito, o Espírito se impregna do pensamento do Espírito. Então eu construo a minha realidade e vamos além. Eu moldo o meu aparelho físico. Como é que é? Eu moldo o meu aparelho físico. No renomado pesquisador norte-americano Bruce Lipton lançou um livro que abalou a comunidade científica, chamado A Biologia da Crença. Olha isso, a biologia da crença. Atualmente é chamado de nova biologia, ou epigenética. E vejam que Bruce Lipton afirma no seu livro: frequências e padrões específicos de radiação eletromagnética. Isso é biologia, não é nem espiritismo. Ou melhor, ele está atrasado, ele publicou isso em 2004 e Kardec, já que nós acabamos de mencionar, era 1864. Frequências e padrões específicos de radiação eletromagnética regulam o DNA. O DNA está no núcleo da célula. O RNA, a síntese das proteínas, alteram a função e o formato das proteínas. Ele não está falando que é o que eu como. Ele não está falando do exercício físico que eu faço. Ele está falando de frequências e padrões específicos de radiação eletromagnética. Aí, olhem, percebam isso. Controlam os genes, a divisão das células, sua diferenciação, a morfogênese. Morfogênese é a construção de órgãos e tecidos e sistemas do organismo como um todo, a partir das células. A secreção hormonal, o crescimento e as funções nervosas. E o médico endocrinologista Deepak Chopra comprova que nós liberamos os hormônios equivalentes aos nossos sentimentos. Sentimento de raiva, hormônio equivalente. Eu acho que o nome do hormônio não é raiva, mas é um hormônio equivalente. Tristeza, liberação automática. Não tem tecla de liga e desliga. É sentiu e o corpo naturalmente age. Tristeza, rancor, tudo isso vai habituando o organismo, mas também podemos habituá-lo com alegria. Podemos habituá-lo com serenidade. E o desafio que eu tenho comigo, que eu vejo Humberto de Campos narrar no livro Boa Nova, vou fazer propaganda, porque é uma das maiores obras-primas da humanidade. Psicografia de Chico Xavier, Espírito Humberto de Campos. Ele, olha, não é uma ou duas vezes, várias vezes no livro, ele diz que Jesus agiu com serenidade enérgica, ou com energia serena. Vocês conseguem imaginar isso? Serenidade enérgica. Ah, eu quero emanar isso. Eu estou tentando. Mas às vezes, como é que é? Uma raiva enérgica, não serenidade, não é?
uma serenidade enérgica. E tem pessoas que nós convivemos diariamente que não precisam falar nada. Não é assim? E nós chegamos perto delas e parece que tudo está passando. Tudo fica mais leve. E ela nem usou o intelecto para me convencer de nada. Vocês conhecem alguém assim? Todo mundo tem alguém assim na sua vida, não é? Mas o convite de Jesus é para nós sermos a candeia e que brilhe essa candeia. A questão é: eu posso iluminar alguém com lucidez. Quando alguém se aproxima de mim, ou mesmo distante, a léguas e léguas e léguas, milhas, quilômetros, eu vibro, ela vibra, eu tenho uma frequência, os meus sentimentos compõem a média da minha frequência, mas eu posso alterá-las aos poucos com o pensamento. Então eu vou criando, vou tendo novos pensamentos, e aos poucos eu vou desenvolvendo uma nova média de frequência. Aos poucos eu construo uma nova realidade. E olha isso, Bruce Lipton publicou esse livro em 2004. Na década de 50, Chico Xavier publicou Missionários da Luz, que fala do planejamento reencarnatório, na minha opinião, dos estudos mais importantes a serem feitos. Afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui na Terra? Vocês já pararam para perceber que tem coisas que nos mobilizam e que nos trazem alegria? Acende a vontade? Isso é sinal de êxito no planejamento reencarnatório. Mas tem coisas que nos trazem um vazio, uma tristeza. Eu não estou falando do outro, é o que eu estou emanando. Situações na profissão, na comunidade, no lar, e bate o vazio. A vontade se enfraquece. É um sinal. E prestar atenção no desvio do planejamento reencarnatório. Às vezes é um lugar. Quantos brasileiros querendo morar lá fora? Mas não se deu conta que reencarnou no Brasil. E aqui nada é bom. Mas, como eu construo a minha realidade, hoje eu preciso morar em Balneário Pissarras, Santa Catarina, Brasil, planeta Terra. Se eu fosse melhorzinho, eu estaria em Júpiter. Mas não dá. Aquele planetinha gasoso é muito leve, quer dizer, eu sou muito pesado para estar lá. Mas como eu gostaria. Uns devem clamar: como eu gostaria de retornar para a capela. Mas eu construo a minha realidade. Minha túnica eletromagnética me imanta ao planeta Terra. Dói? É, dói. Mas só depende de mim. Alterar essa frequência, o todo. Construir uma nova realidade. E assim, lá no Missionários da Luz, o Espírito André Luiz coloca que o perispírito impulsiona a evolução do feto.
E quando o perispírito se desenlaça, o feto não se desenvolve. Acontecem os abortos naturais. Simples assim? Simples assim. Precisamos então do perispírito para impulsionar essa estrutura biológica. Precisamos unir o corpo espiritual com o corpo físico, mas com lucidez, lembrando que tudo vibra, que tudo se transforma, que tudo progride. E acima de tudo, que eu preciso viver a lei divina. E a lei divina é solidariedade. Solidariedade das células, solidariedade das outras células, que compõem um organismo vivo, que nós adoramos de chamar de Mãe Terra. Então, nós vivemos em solidariedade, ou melhor, deveríamos viver. Eu vou até adicionar um adjetivo. Deveríamos viver uma solidariedade responsável, sem ilusões. Uma solidariedade responsável. Como as células, que vão se desenvolvendo, vão adquirindo experiências, vão se especializando, elas se unem e formam órgãos que se unem, e no final da cadeia é um organismo. O detalhe é cada vez mais complexo. Ao longo de milhares e milhares de anos, uma célulazinha se desenvolve por causa de uma característica que os cientistas chamam de irritabilidade. A célula não fica irritada, pode deixar. Mas ela é estimulada. Estimulada pelo ambiente. Então o ambiente estimula a célula. E ela é irritada, mobilizada, estimulada. Ela tem uma reação àquilo, que os cientistas chamam de condutibilidade. Célula mais célula mais célula, uma conduz a resposta para a outra. E Deepak Chopra diz que elas dão feedback. Olha que legal. Elas dão um retorno uma para a outra, informando entre si o que está acontecendo fora. Elas trabalham em profunda solidariedade. E de experiência em experiência, tem outra característica, que é da retratividade. Ela sente que o ambiente é inóspito, ela se retrai. Essas características se desenvolvem como uma célula que nós costumamos chamar de neurônio. Então ele vai num primeiro momento captar. É uma característica sensitiva, o que nós chamamos de sensação. Por exemplo, nós captamos a luz com os olhos, captamos o som com os ouvidos. Sensitivo, motor, segunda característica, ele quer a mesma de antes, comunica as demais células. O que acontece fora para acontecer dentro. E por último, células mais avançadas fazem uma associação. Associam o estímulo com um aprendizado. O que aprendeu antes vai ser utilizado mais tarde. E assim vão se desenvolvendo. Estímulo, reação, associação. Na vida do espírito é diferente?
O familiar me estimula, eu já tenho construções. Tenho uma reação, aquela frequência chega a mim. Eu capto a frequência. Tem uma sensação, reação. Tem uma reação aqui. E agora é o momento crucial da associação. Como eu vou armazenar aquela experiência? Uns armazenam como dor. Outros continuam armazenando dor, se transformam em sofrimento. E outros já têm construções diferentes. E depende do estímulo, leva com alegria. Tem um que disse assim: se te baterem na face esquerda, apresenta também a outra. O mesmo estímulo para mim e para ele são completamente diferentes. Me pregarem numa cruz é diferente de pregar Jesus numa cruz. Porque as construções dele são completamente diferentes. O detalhe é, um dia eu também terei grandes construções como ele. Vós podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. E assim nós vamos vivendo, nos entrechocando, estimulando, adquirindo experiências e evoluindo. Mas tudo pode ser diferente quando vivermos a solidariedade responsável. Como narrara em certa ocasião o grande Rabi. Numa noite, André, o irmão de Simão Pedro, abriu um pergaminho do profeta Isaías e, comovido, falou da importância do trabalho para a salvação da criatura. Já Mateus, o publicano, falou das dificuldades de conseguir evoluir tendo que auxiliar o outro. E os apóstolos debatiam: como? Trabalhando para o outro eu evoluirei. Como trabalhando para o outro eu me salvarei? E aquele debate ganhou um calor, ficou acalorado. O sábio mestre esperou baixar os ânimos. E quando todos lhe endereçaram o olhar, narrou mais uma parábola. Em certa região montanhosa, durante o inverno, 2 homens sofriam com as rajadas de ar gelado. Já estavam doentes e caminhavam, descendo a montanha, se direcionando para um vilarejo próximo. Quando depararam-se e assustaram-se com uma criancinha caída, recebendo as baforadas do ar gelado da montanha. A criança parecia semi-morta. Um olhou para o outro naquela situação chocante e alertou: nós precisamos continuar a caminhada. O vilarejo não está tão próximo. No estado físico em que nos encontramos, com toda certeza,
elas serão fardo. E outro disse-lhe: mas não podemos, é o Filho de Deus. Você então faça o que bem entender, mas eu não vou morrer para carregar um fardo. E prosseguiu a passos largos. O outro então aconchegou a criança no seu peito, entrelaçou os braços carinhosamente, com amor paternal. E claro que as passadas não seriam largas. Ele caminhava com aquele fardo precioso nos braços, sofrendo com as pancadas de vento e a temperatura que caía cada vez mais. No final do dia, chega uma estalagem. Conseguiu. Ele e a criança, ambos vivos. E o seu choque foi grande quando percebeu que o amigo de jornada lá não estava. O tempo amainou e fizeram uma equipe de busca e encontraram seu amigo, mas já estava sem vida. O grande Rabi da Galileia então concluiu a história. O homem bondoso, quando quis auxiliar mutuamente, trouxe o menino ao seu peito e ambos perguntaram calor. O auxílio foi mútuo. O egoísta, agindo, buscando tão somente a sobrevivência, mas não o dever de viver em solidariedade, não tinha como manter o calor do corpo e veio a óbito. Portanto, o trabalho do Evangelho é o trabalho da solidariedade. É o trabalho em que eu vivo para o outro e o outro vive para mim. Assim como as células suprem a deficiência de outra célula para o corpo permanecer sempre firme, sempre forte, adaptado ao meio em que vive. Assim, amigos, também somos nós. Nós precisamos viver a lei divina. E a lei é solidariedade. Eu sempre posso ir além, doar mais do que eu costumo doar. E eu posso harmonizar-me com o meu corpo, nessa perfeita relação espírito-corpo. Eu posso harmonizar-me no meu lar, no meu trabalho, na minha sociedade, quando eu viver essas potencialidades que eu carrego em mim. Leis divinas compõem o meu ser. Nós podemos descortinar essa harmonia do universo em cada grãozinho de areia, na ampulheta do tempo, que nós gostamos de chamar de dia. E assim, gostaria de finalizar com uma canção que se chama Consciência a Despertar.
minhoca aqui atrás que ninguém pega. Tão longe deste lugar impera harmonia, mil luzes a cintilar, jorrando bênçãos. Tão longe só não pode ser. O Pai não desampara, sou filho do amor. Certo ou errado, ação e reação, causa e efeito, semeou, colheu. Encontro dentro de mim o caminho, a verdade, o germe da perfeição, consciência despertar. Aqui no meu lugar tenho amor a florescer pela estrada da luz. O planeta seguirá. Certo ou errado, ação e reação, causa e efeito, semeou, colheu. Leis divinas compõem meu ser, descortinar a harmonia universal, semelhança do Criador. Toda a obra atingirá a perfeição. Certo ou errado, ação e reação, causa e efeito, semeou, colheu, semeou, colheu, semeou, colheu. Jesus seja o grande farol de nossas vidas. Vivamos a solidariedade. Muita paz. Obrigado.